Saudação ao pessoal do canal. Estamos aqui para analisar um versículo da Bíblia. Estamos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no qual na minha tradução está: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Percebemos que neste versículo 1, ele ecoa Gênesis 1:1, né? Onde está: no princípio era, ou melhor, no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui está: no princípio era o Verbo. Entretanto, em Gênesis, o autor do livro começa com no princípio também, mas ele vai descendo, mantendo assim uma linha no tempo. João começa do mesmo ponto, porém ele vai subindo, conduzindo-nos à eternidade que antecedeu o tempo, isto é, antes da criação do mundo. Em Apocalipse 3,14, é dito que Jesus é o princípio da criação de Deus. Não porque ele foi a primeira criatura, mas sim a força geradora, o agente primário, o iniciador de toda a criação de Deus. Enquanto Lucas e Mateus preocupam-se em dar a genealogia humana de Jesus, João preocupa-se em focar na divindade de Cristo, informando-nos que antes da encarnação era apenas o Verbo e Deus, dos quais remonta a origem de todas as coisas. O Espírito Santo, que procede tanto do Verbo como de Deus, está implícito neste verso. O termo era indica existência absoluta antes de qualquer ato da criação. O termo era está em contraste com o termo feito do versículo 3, onde diz: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é antes de toda a criação, porque foi por meio dele é que todas as coisas surgiram. Indicando mais uma vez que ele é a causa de tudo e não mais uma criação dentre tantas. O termo verbo no grego equivale ao logos. Este termo era bem conhecido tanto aos judeus quanto aos gregos. Os judeus criam que por meio desta palavra ou verbo, a vontade de Deus acontecia. Entretanto, para eles o verbo jamais poderia ser uma pessoa distinta de Deus. Os gregos viam o logos como um princípio impessoal da razão, ou como uma espécie de lei que teria organizado o universo. Entretanto, o apóstolo João ele corrige estas duas correntes ao afirmar que, além do Verbo ser uma pessoa, ele também era Deus, o que era um escândalo tanto para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23. A expressão o Verbo era Deus não significa que há dois deuses, mas sim que o Verbo participa de uma única essência divina com o Pai, tendo os mesmos atributos. Portanto, podemos dizer que o Verbo é plenamente Deus. Colossenses 2:9. Bem, se vocês gostaram, compartilhem, dá um like, dá um joinha e até o próximo vídeo.